Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, a gente tem visto que tem encerrado já os resultados, ainda falta no dia 17 de maio, mas muitas empresas têm reportado lucros muito grandes. E muitas dessas empresas são exportadoras. E uma coisa chamou a atenção nessa semana, a matéria que apareceu que o Brasil bate recorde histórico de superávit da balança comercial em abril. Então a gente vai dar uma olhada nesse superávit da balança comercial que bateu mais do que 10 bilhões apenas no mês de abril. Já vamos ver uma prévia da primeira semana de maio e vamos ver principalmente quais são esses produtos que estão puxando para cima para a gente ver se a gente aproveita alguma coisa na nossa carteira de ações. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Aproveita esse tempinho para chamar os teus amigos. Bom, gente, queria aproveitar para chamar vocês para uma imersão em fundos imobiliários. Na verdade é um workshop, mas eu estou chamando já de uma imersão porque a gente vai fazer 5 lives todos os dias da semana que vem, agora, né, dessa semana que está entrando, do dia 17 ao dia 20 de maio, e depois vai ter uma outra no dia 24 também, em que a gente vai falar bastante, não só sobre fundos imobiliários, mas também sobre REITs, que são a espécie de fundos imobiliários no exterior. O link para se inscrever está aqui na descrição e vai valer muito a pena. A gente vai poder falar bastante sobre esse tipo de investimento, e aí você vai poder decidir se você acha que vale a pena investir nele ou não. Bom, vamos começar aqui o assunto de hoje. E aqui a gente já está no site do próprio governo, né, o gov.br, e aqui a gente vê comércio exterior, matéria de 4 de maio, já saiu até a primeira semana de maio, já saiu o resultado também, mas aqui é interessante a gente ver que o Brasil bateu recorde histórico de superávit da balança comercial com 10,35 bilhões no mês, 69% acima, se eu não me engano a gente vai ver o gráfico, mas 69% acima de abril mesmo, tá? Então só para a gente ter uma conta aqui rápida, 10,35 dividido por 30 dias de abril, a gente está falando de um saldo de 345 milhões por dia. E isso é saldo, tá? Se a gente olhar aqui embaixo, a gente vai ver que a exportação brasileira foi de 26,48 bilhões e as importações 16,13 bilhões de reais, tá? Eu já baixei aqui algumas planilhas e essa planilha aqui, esse gráfico, ele mostra o saldo da balança comercial. Aqui seria o ano de 1989, por exemplo, então ele é bem antigo, e aqui são os anos mais recentes, né? E aqui, esse ponto aqui em cima, completamente distante de qualquer outro, e isso em moeda em dólar, tá? Então 10 bilhões de dólares realmente foi um valor bastante expressivo para a gente ver nessa balança comercial e que me chamou bastante atenção, né? O que será que cresceu tanto na balança comercial para chegar nesse patamar, né, nesse nível? Inclusive, se a gente pegar aqui a exportação, a gente vai ver que esse 26 bilhões aqui de dólares, ele não se repete tanto aqui ao longo do tempo. Na verdade, ele não se repete. Eu quero ver 2011, que 2011 teve um resultado também bastante grande. Aqui, ó, 2011 a gente chegou até em agosto 26 bilhões, mas foi só isso. Então, quer dizer, é o primeiro ou o segundo maior mês em termos de exportação. Nessa tabela aqui fica um pouco mais fácil da gente ver. A gente percebe aqui, ó, em alguns números a média de exportação por dia e a gente vê que essa média de exportação não é a maior por um pouquinho, porque aqui em 2011 o Brasil chegou a bater mais do que 1 bilhão de dólares de exportação por dia. Por que o Brasil bateu 1 bilhão de dólares de exportação naquela época? Porque o dólar estava lá embaixo, estava 1,70, 1,60, o Brasil voando, né? Tinha acabado de crescer 7,5% em 2010, e aí a gente teve realmente um aumento grande da exportação, como vocês podem ver aqui. 2009, 609 mil dólares, 801 mil dólares em 2010, 1 bilhão e 14 mil dólares aqui.
Bom, uma coisa que é interessante a gente ver é a questão do saldo da balança comercial que está aqui do lado. Lembrando que esse 2021 só tem 4 meses, né? Então a tendência é que isso aqui multiplique por 3, então vai chegar aqui, 18 bilhões, deve chegar em 54, 55, vai bater perto desse máximo aqui de 2017. E a gente percebe também que o Brasil ele ficou, né, com saldo da balança comercial, não confundam com saldo do superávit primário. Tá? O Brasil ele normalmente é mais exportador do que importador de produtos. E aí a gente pode passar para essa próxima semana de maio, que a gente já vai conseguir ver aqui, que é a balança comercial preliminar parcial do mês, às 15 horas e 15h30 já tem a próxima divulgação. Então, se você tiver o cadastro aqui no balança.economia.gov.br, você já tem esse resultado. Toda semana sai por volta desse horário às segundas-feiras, e aí você tem como observar essas variações aqui. Na primeira semana, a gente vê aqui um saldo de 2 bilhões 162 milhões de reais, o que dá uma média diária aqui, ó, de 432 milhões por dia útil. Né? A gente ali não calculou por dia útil. Mas se a gente pegar do jeito que eu calculei, esse 262 dividido por 7 daria 300 milhões, um pouco abaixo de abril. Então parece que vai cair um pouquinho. Mas quando compara com o mesmo mês do ano passado, que estava lá no meio do Covid, a gente vê um aumento bastante grande, na exportação subindo 49% e a importação subindo 64%. Tá? Então a importação aí subindo mais até do que a exportação. O que melhorou nessa primeira semana de maio aqui? Né? E aí a gente tem aqui crescimento de 68% na agropecuária, crescimento de 33% na indústria extrativa. Então, a agropecuária, que a gente está falando principalmente de soja, para vocês terem uma ideia, indústria extrativa a gente está falando principalmente de minério e de petróleo. Tá? Então, aqui a gente tem indústria de transformação, a gente vai ver o que a gente está falando, mas é basicamente farelos de soja e celulose. Tá? São os dois principais aqui, 42,2. Então o que subiu mais foi agropecuária, soja voando. Soja voando a gente vai ver ainda na tabela. Tá? Então aqui a gente está vendo, ó, soja, por exemplo, cresceu 77%. Na indústria extrativa a gente vê aqui minério de ferro e seus concentrados subindo 68% do total. Né? A gente viu que teve um aumento de preço. E então esse aumento de preço trouxe esse valor aí um pouco maior, mais exacerbado. Enquanto isso na importação, a gente teve um crescimento de 18% na agropecuária, 117% na indústria extrativa, só que eles representam muito pouco, como vocês vão ver, e 63% na indústria de transformação, esse sim batendo 3,99 bilhões. Só para você ter uma ideia, a importação foi 4,38 bilhões. Então, quer dizer, praticamente tudo que o Brasil importa é a indústria de transformação. O Brasil só importa praticamente 90% das importações, como a gente viu, né? 3,9 bilhões de 4,3 são produtos já transformados, são produtos com maior valor agregado, são produtos industriais. Né? O Brasil não importa tanto produtos agropecuários ou extrativos. Até importa um pouquinho de óleo, importa alguma coisa de trigo principalmente, mas não é tão grande assim. Então a gente vê alguma coisa de pescado também, mas aí a gente vê aqui, ó, trigo, por exemplo, cresceu 32%, pescado cresceu 96%, por incrível que pareça ainda tem alguma importaçãozinha aqui de soja, 250 vezes menos do que a exportação, mas tem. Então você exporta 2 bilhões de dólares em uma semana e você importa 8 milhões, né? 250 vezes menos. Outros minérios e concentrados aqui, teve alguma coisa, enfim, essa importação aqui, o que importa é a parte
da indústria de transformação, que é aqui, ó, óleos, combustíveis de petróleo subindo 220%. Ano passado estava tudo fechado, então não tinha importação de petróleo, de óleo. Aí os carros estavam em casa, não estavam circulando. E aí a gente teve muita exportação de óleo, mesmo naquele valor lá de 20 dólares, 20 e poucos dólares que chegou o petróleo. Tá? Vamos para a planilha aqui, que eu acho que é a parte mais interessante do vídeo, até para a gente não ficar muito tempo aqui nisso. Vamos lá, a gente tem aqui primeiro a importação brasileira. Tá? Então, a importação brasileira, por exemplo, lembrando que o maio de 2021 só tem 5 dias úteis, o maio de 2020 tem 20 dias úteis. Então, o ideal é a gente pegar até por aqui, ó, pela quantidade por média diária. Então, importação do Brasil, agropecuária, a gente vê aqui a agropecuária até crescendo na média, mas é como eu falei, 89 bilhões de dólares é muito pouco em relação ao total. O que chama atenção aqui é para quem está investido em M. Dias Branco, deve ter visto o resultado. Trigo e centeio não moídos é o principal item de importação de agropecuária, e você vê aqui que o valor, né, subiu de 5.200 para 6.900 por dia, né? E com certeza a M. Dias Branco é um dos principais. E o preço por tonelada subiu de 223 para 275, esse número inclusive maior do que aquele que consta lá no release da M. Dias Branco, tá? E então quer dizer, eu já sei que abril e maio o trigo continuou subindo, continua pressionando o custo da empresa. Tá? Não se baseiem nisso como recomendação de venda. Tá? Tomem cuidado com isso, porque lá no relatório eu explico o que é recomendação de compra ou de venda. Estou até apenas falando que está pressionado agora o custo da M. Dias Branco. Aí a gente tem aqui, né, teve uma variação no preço de 23%, uma variação de volume de 7%. Então aqui é uma aula linda de elasticidade de preço e de demanda, né? Porque a gente vê aqui que mesmo o aumento do preço, ainda assim trouxe um aumento de importação do trigo, né? E aí a gente teve aqui uma quantidade importada maior. Quando a gente passa ali para a indústria extrativa, a gente vê algo similar aqui nos óleos brutos de petróleo. Preço subindo 36% e a quantidade, né, as toneladas, volume 505%, porque estava tudo fechado. Então o valor aqui 727% a mais. Né? Você vê que em 5 dias úteis já teve 161 bilhões de dólares de importação de óleo bruto de petróleo ou de minerais bituminosos, crus e etc. Enquanto em 20 dias úteis do ano passado, com todo mundo em lockdown, 77 bilhões de dólares. Né? Um valor aqui que saiu de 3.800 dólares para 33 milhões e 800 mil dólares para 32 milhões e 200 mil dólares por dia. E principalmente aqui em indústria de transformação. Aí a gente começa a ver aqui os produtos transformados. Quais são os produtos transformados que o Brasil importa? Óleos combustíveis de petróleos, e aí já transformados, né? Válvulas e turbos termiônicas, partes e acessórios de veículos automotivos, adubos ou fertilizantes químicos. Isso aqui é importante para algumas empresas, tá? Compostos inorgânicos, equipamentos de telecomunicações aqui, muita importação aqui com relação a 5G, tá? Com relação a fibras. Então, se você tem Oi, se você tem Telefônica, se você tem Padtech aqui, muito equipamento aqui. Então, se você olhar esse item aqui, ó, você vai ver que saiu de 22 mil para 33 mil no total. A gente tem um aumento tanto no preço quanto no volume. Tá sendo muito demandado. Além disso, aqui a gente tem a parte de medicamentos e produtos farmacêuticos também. Tanto o medicamento para pessoa quanto os incluindo veterinários. Aqui está um atrás do outro.
também aqui com crescimento aqui de preço e de volume. Os dois principalmente no volume, tá? Mas medicamentos aqui teve uma queda em termos de preço em relação ao ano passado em dólar, né? Isso tudo a gente está falando em dólar. E aí a gente passa para a exportação, que talvez seja o principal. Exportação do Brasil, a gente vê que bateu... a gente viu ali aqueles 6 bilhões e alguma coisa. Né? A primeira coisa que as pessoas costumam falar é que o Brasil só exporta produto alimentício, exporta produto sem valor agregado. Isso é uma mentira, tá? Porque se você olhar daqueles 6 bilhões e pouco, a gente tem 2,3 bilhões de agropecuária, a gente tem 1 bilhão de indústria extrativa e indústria de transformação a gente tem 3,1 bilhão. Então, quer dizer, é quase meio a meio. Quando a gente olha os setores aqui, enfim, né, quando a gente olha os setores, tá? Então, é um erro a gente pensar nisso. Ainda tem aqui, lá no final da indústria, ainda tem os outros produtos, principalmente energia elétrica, desperdícios e resíduos de metais preciosos, algumas coisas desse tipo, mas principalmente desperdícios aqui, ó, tá? E energia elétrica. Então... são muito pequenos esse outro, então a gente pode diminuir aqui e ficar só com a agropecuária, indústria extrativa e indústria de transformação. Tá? Então vamos lá, agropecuária, primeiro lugar, disparado, soja. Cara, 2 bilhões de dólares. A gente está falando, só para vocês terem uma ideia de número de ordem de grandeza, né? A gente falou de 6,2 ou 6,3 bilhões de dólares exportados nessa primeira semana de maio. 2 bilhões de dólares foram soja. Tá? Então a gente está falando de 1/3 aí, praticamente de 30% da exportação brasileira hoje é soja. Tá? Eu estava lendo um livro lá atrás, né, de 1906, 1909, mostrando como o café chegou a ser 72% da exportação do Brasil lá atrás. E por isso que quando teve problemas de preço de café lá atrás, em 1909, o Brasil teve um problema grande. O Brasil ele já não era monocultor há muito tempo, mas a soja aqui está crescendo e está crescendo bastante. Ainda é 30%, não é algo tão relevante assim, a ponto de que se quebrar a soja o Brasil quebra, mas é algo que a gente precisa ficar de olho sim. Tá? Preço da soja subiu 33%, volume exportado mais 33%, o valor aqui um absurdo de alto, 77%. Então, se você tem o teu melhor produto de exportação crescendo 77%, o total diário de venda, é maravilhoso isso para você. E aqui quem é que está surfando isso? Principalmente a SLC Agrícola, né? É uma empresa que está surfando isso. Em segundo lugar ainda está o café. Né? Engraçado aqui, a gente não vê mais falar tanto de café, mas você vê aqui que o valor por média diária diminuindo. Né? Então é um produto que teve um preço que subiu um pouquinho, toneladas aqui caiu, então você vê que não está no ciclo das commodities o café. Né? Não está crescendo o preço absurdamente ou coisas do gênero. Né? Os outros aqui a gente vê que muitos deles estão crescendo o preço, tá? Talvez não frutas e nozes, não oleaginosas, todos os outros aqui com altas fortes. Bom, aí a gente vai para a indústria de extrativa aqui. Né? Em indústria extrativa, a gente tem 1 bilhão aqui no total, sendo que o principal minério de ferro e seus concentrados é aqui principalmente Vale e CSN Mineração. Tá? É claro que a CSN ela tem, né, ainda uma parte grande da CSN Mineradora, então talvez a CSN também. E aí a gente vê aqui um aumento de preço absurdo de 97%, mas a gente vê um volume menor de exportação. Lembrando que a gente está falando apenas da primeira semana contra o mês de maio todo. Então pode ser que esse volume de exportação na primeira semana tenha ficado menor, porque as empresas unicamente aumentaram seus estoques e não conseguiram exportar. Então a gente precisa ficar acompanhando isso. Logo depois vai surgir, né, dia 17 de maio já sai a segunda semana, então a gente tem uma ideia se esse volume realmente está diminuindo de exportação, que eu acredito que não, ou
se realmente é só um período que talvez tenha sido produzido mais para estoque. Tá? A gente vai ter uma ideia um pouco mais clara disso. Depois a gente vem com óleos de petróleo e outros aqui. Tá? É engraçado que a gente tem alguns minérios de cobre aqui, seus concentrados, subindo muito. E isso explica um pouco, talvez, da alta da Paranapanema. Tá? Bom, indústria de transformação. Indústria de transformação, a gente pensa em carro, né? Ou pensa em celular, ou pensa em avião, ou pensa em coisas desse gênero. Mas indústria de transformação é qualquer produto que seja transformado. Então, tipo, a soja lá é o produto básico, agropecuário. Na hora que você transforma farelo de soja, por exemplo, já é uma indústria de transformação. A celulose, ela não é a indústria, a celulose também é transformada. Ela não é um produto que ela é tirada ela é extraída a celulose. Você tem uma transformação para criar celulose. Então, esses são os principais produtos. Tá? E aí a gente tem aqui celulose, para quem está interessado em Klabin, Suzano, né? Principalmente Klabin e Suzano, eu não colocaria a Irani não. Tá? E preço aqui da celulose subindo, volume exportado também subindo, quer dizer, Suzano aqui bem na fita, pelo menos na primeira semana de maio. Tá? Outra aqui que a gente vê frigoríficos, né? Frigoríficos, infelizmente, eles dividem aqui, senão seria o primeiro da lista. A gente tem carnes de aves aqui, principalmente com a BRF, é a principal aí em aves. Ainda tem um pouco da JBS também. Carne bovina aqui, a gente está falando muito mais de Minerva. Tá? E um pouco de Marfrig também, mas a gente está falando muito de Minerva. A JBS está em todas, tá, gente? Porque a JBS é muito grande. E aí, carne suína aqui, aí sim a gente pode falar um pouco lá de BRF e de Marfrig também. Então, a gente vê aqui, ó, se a gente pegar esses indicadores aqui, só das carnes aqui, ó, carne de ave, maravilhoso, subindo preço e subindo volume, bom para BRF, carne bovina na contramão, então Minerva para baixo, tá? E aqui carne suína fresca, refrigerada ou congelada, assim como carne de aves, tá? Então pressionado aí Minerva Foods agora com relação à exportação dessa primeira semana de maio, lembrando que são 5 dias úteis, tá? E isso tudo eu acho que o mercado já acaba precificando também. E então é isso, gente. Eu acho que a gente já falou dos principais itens aqui de exportação, de importação. A gente acabou já falando alguma coisa sobre as empresas da Bolsa e sobre o volume e preço, né? E vamos ver se o Brasil vai continuar conseguindo manter esse volume de exportação. Com o dólar caindo, a tendência é que as indústrias do Brasil fiquem menos competitivas, mas acima de 5 é um câmbio muito favorável para exportações. Vocês viram aqui que a primeira semana, se a gente considerar que são 4 semanas no mês, ela teve 2 bilhões e 100 milhões de saldo da balança comercial, o que fecharia talvez o mês alguma coisa entre 8 e 9 bilhões, abaixo de abril, já mostrando um pouco esse impacto desse dólar um pouco mais baixo, mas mesmo assim um resultado muito favorável, né? Se o Brasil conseguir ter um saldo da balança comercial de 8 bilhões por mês, é bom demais, porque acaba entrando recursos no Brasil e acaba gerando também arrecadação de impostos e quem sabe a gente consegue ter uma reforma tributária um pouco mais branda. Abraços a todos, bons investimentos, não deixem de se inscrever no link ali na descrição para a gente falar bastante sobre fundos imobiliários e REITs nessa semana. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.